Olá pessoal, então, nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1. Então no vídeo de hoje nós vamos iniciar a unidade 2, que é a unidade de derivadas. Então nessa aula 1 nós vamos introduzir o conceito de derivadas. Então para a gente introduzir esse conceito, nós vamos iniciar aqui com um problema que eu já comentei na introdução do nosso curso, que é o problema da tangente. Então aqui nós vamos considerar o gráfico de uma função, y igual a f de x, por exemplo. E aí, sob esse gráfico, a gente vai considerar um ponto P. Aí o que a gente quer determinar aqui é exatamente a reta tangente que passa por esse ponto P, Então esse ponto P ele vai ter certas coordenadas aqui, A e F de A, certo? E a reta tangente que passa por esse ponto P é exatamente essa reta aí em preto. Então o que seria uma reta tangente, Então veja, a reta tangente, o nome tangente ele significa que está tocando em apenas um ponto, E tocar por esse ponto, ele não vai tocar de qualquer forma por esse ponto, ele não vai passar de qualquer maneira. Então veja, se eu tivesse uma reta bem aqui, paralela ao eixo Y, ela tocaria nesse ponto P, E ela tocaria somente nesse ponto P. Mas essa reta que seria paralela ao eixo Y, ela não seria uma reta tangente. Por quê? A reta tangente ela tem a seguinte propriedade, Então, toda reta divide o plano em duas partes, E para pontos que estão sempre próximos do ponto P, o gráfico da função vai estar sempre do mesmo lado do plano, Então olha só, essa reta tangente aqui, ela deixa o gráfico todo aqui dessa função, para pontos próximos do ponto P, deixa o gráfico todo para baixo. Então a única reta possível para ser tangente é exatamente essa aqui, E a reta que passaria por P e é paralela aqui ao eixo Y, ela não seria tangente, já que ela deixaria um pedaço do gráfico para a esquerda e o outro pedaço para a direita. Então, intuitivamente, é isso que significa uma reta ser tangente. Mas, só relembrando, o porquê que determinar a reta tangente é um problema. Porque para determinar uma reta, a gente precisa de 2 pontos, no mínimo. E a gente só tem um ponto P aqui, Ou seja, a gente tem um ponto só. Então a gente não consegue determinar uma única reta só com esse ponto, Então, passando por esse ponto P, a gente conseguiria determinar infinitas retas, Então é por isso que isso é um problema, porque a gente não consegue determinar uma única reta só com esse ponto P. Bom, mas já que a gente já tem só esse ponto P, uma outra maneira de conseguir determinar uma única reta, seria além desse ponto, dar a inclinação dela, Então, primeira maneira de determinar uma reta, ou eu pego 2 pontos e eu consigo determinar uma única reta, ou eu pego um ponto e defino ali a inclinação dela. Então, com essas duas propriedades, eu consigo definir uma única reta. Então, já que a gente só tem um ponto P, seria muito interessante a gente tentar achar qual seria a inclinação dessa reta tangente. Então, é exatamente disso que a gente vai atrás. Então, bora esquecer por alguns segundos aqui essa reta tangente e vamos ao método para encontrar essa inclinação. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai determinar bem aqui um ponto Q
sobre o gráfico da curva, sobre o gráfico dessa função, né? Esse ponto Q é um ponto próximo do ponto P. E aqui ele vai ter coordenada x e uma coordenada f de x, né? E aí o que a gente vai determinar aqui, ó, com esses dois pontos, né? Então, dado esses dois pontos, a gente consegue determinar uma reta. Essa reta a gente chama de reta secante, né? E é a reta secante que passa pelo ponto Q e ponto P. Então, já que a gente tem dois pontos, essa reta está bem determinada e, além disso, a gente sabe determinar a inclinação dessa reta. Então, a inclinação dessa reta é calculada exatamente dessa forma, né? Então, eu vou denotar, ó, por MPQ a inclinação da reta secante que passa pelos pontos P e pelo ponto Q. Então, a inclinação dessa reta, a gente sabe calcular, é exatamente isso aqui, ó. F de x menos f de a sobre x menos a, né? Bom, então eu vou voltar aqui com a tangente só para a gente ter ali uma comparação, né? Agora a gente vai querer comparar essa reta secante com a reta tangente, né? A gente observa que elas estão ali, ó, mais ou menos próximas, né? Mas tem uma maneira da gente fazer essa reta secante se aproximar cada vez mais dessa reta tangente, né? E fazer algo se aproximar cada vez mais de um certo número, a gente já começou a estudar essa noção e essa é uma noção de limite, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai justamente fazer o x se aproximar de A. Então, quando a gente faz isso, o ponto Q ele se aproxima do ponto P, o f de x ele se aproxima do f de A e, como consequência de tudo isso, a reta secante ela vai se aproximar cada vez mais da reta tangente, né? Só que observe o seguinte, né? Como eu estava falando, o x vai se aproximar de A. Então, olha o que vai acontecer no denominador. O x vai se aproximar de A, ou seja, o denominador vai se aproximar de zero. O f de x vai se aproximar do f de A, ou seja, o numerador aqui ele vai se aproximar de zero. Então, conforme o x se aproxima de A, essa razão aqui ela vai se aproximar de zero sobre zero, né? E isso a gente já viu, é um tipo de indeterminação. Bom, mas quando essas duas coisas vão acontecendo, ao mesmo tempo que o Q vai se aproximando do P, a inclinação da reta secante vai se aproximando da reta tangente. Então vamos acompanhar exatamente essa aproximação. Então eu vou começar fazendo x se aproximar de A. Então quando eu faço isso, ó, o ponto Q já ficou ali, ó, mais próximo do ponto P. Então vou fazer ele se aproximar mais ainda. Quando ele se aproxima mais ainda, olha ali o que acontece. Então a reta secante ela já ficou muito mais próxima da reta tangente. Então quando eu me aproximo mais ainda, olha lá, a inclinação da reta secante está muito próxima da reta tangente. Então eu vou voltar aqui os passos, certo? Para a gente ver exatamente, ó, o quanto que ela se afasta, certo? Então olha lá, a reta tangente ela estava bem aqui, ó. Então conforme a reta secante, né, ela estava exatamente com essa inclinação. Então conforme eu fui me aproximando do ponto A, olha só o que aconteceu com a inclinação dela, ela vai cada vez mais se aproximando da inclinação da reta tangente. Então, ó, fazer o ponto X se aproximar de A está fazendo com que a inclinação da reta secante se aproxime cada vez mais da inclinação da reta tangente. Então, quando a gente faz o limite com x tendendo a A, o que acontece? A reta secante ela se torna a reta tangente e a gente acaba de encontrar a inclinação dessa reta tangente. Então, o que a gente fez? A gente encontrou retas secantes, né? Determinou ali a inclinação dessas retas secantes e o que a gente fez?
foi se aproximando cada vez mais do ponto A, ou seja, a gente tomou o limite com x tendendo a A dessas inclinações de retas secantes. Então, exatamente essa é a inclinação da reta tangente. Ela é um limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando o x está tendendo a A. Então, isso aqui nos motiva a definir o seguinte. Então, o que é a reta tangente, né, a uma curva num determinado ponto P? É o seguinte: a reta tangente à curva y igual a f de x em um ponto P, né, que tem coordenadas A e f de A, ela é a reta passando por P e com inclinação exatamente dada por esse limite aqui, né? Isso desde que esse limite exista, né? Então, para a reta tangente existir, esse limite aqui tem que existir, né? Então, de que forma que a gente determina, né, a reta tangente a um ponto P, né, de uma curva? Basta que a gente determine esse limite aqui, né? Que aí a gente vai ter exatamente essa inclinação. Aí, ou seja, um ponto mais inclinação, eu consigo determinar exatamente a reta tangente que passa por esse ponto, né? Isso desde que esse limite exista. Então, essa noção de reta tangente, né, fazer retas secantes se aproximarem de reta tangente, ela acontece muito nas ciências, né? Acontece em economia, acontece na física, em engenharia, acontece em biologia. Então, essa noção ali de calcular ali a reta tangente num determinado ponto, ela é um conceito muito rico e que aparece em muitos lugares, né, nas ciências. E é o que a gente vai definir agora, que é uma das duas noções principais aqui do nosso curso, né? Então, a gente vai definir agora a noção de derivada, que é uma noção importantíssima. Então, aqui, ó, a derivada de uma função f em um número a, né, e a gente denota exatamente assim: f, aqui é um apóstrofo a, né, ou seja, f' de a. Então, a gente chama dessa maneira, né, f' de a. Então, a derivada de uma função em um número a, ela é o que? Ela é exatamente esse limite aqui, ó, se esse limite existir, né? Ou seja, a gente viu que esse limite aqui, ele nos dá a inclinação da reta tangente aqui, ó, nesse ponto A, né? Então, o que é a derivada aqui, matematicamente, né? A derivada, ela é a inclinação da reta tangente nesse ponto A, né? Então, a derivada de uma função no ponto A, ela é exatamente um número, e esse número é a inclinação da reta tangente no ponto A. Então, já que a derivada ela é um limite, né? Então, essa derivada vai existir somente se esse limite aqui ele existir, né? Então, é exatamente isso que a gente vai estudar agora, né? Quando que a derivada existe, né? Então, esse é um questionamento muito interessante, né? Então, aqui para isso eu desenhei essa curva. Então, essa curva ela está muito semelhante ali com um arco de parábola, né? Mais especificamente uma parábola que tem concavidade para baixo, né? Então, assim, toda parábola que tem concavidade para baixo, o comportamento dela é esse, né? Ela é crescente. Quando chega nesse ponto P, né? Esse ponto P para uma parábola, a gente chama ele de vértice, né? O ponto P ele nos dá exatamente essa mudança de variação ali da função. É o ponto que está ali, ó, na interseção entre o comportamento crescente para o comportamento decrescente, né? Então a parábola vem crescendo, chega no vértice e decresce ali para a direita. Então, por exemplo, coisas que tem esse comportamento, por exemplo,
em física, né, quando a gente faz lançamento oblíquo, né, lançamento de projéteis. Então, um projétil, quando a gente lança ele, né, ele tem exatamente uma trajetória que é dada por uma parábola, né? Aí, o vértice da parábola seria exatamente o ponto máximo, né, o ponto de maior, que o objeto alcançou a maior altitude dele. Então, é justamente esse vértice da parábola. Então, o vértice é um ponto de máximo ali para parábola, né? Então, o que a gente consegue ver intuitivamente, né? Para parábola ou para quaisquer funções que tem exatamente esse comportamento ali, ó, que tem um ponto de máximo. Então, intuitivamente, a gente consegue ver que nesse vértice, né, que é o ponto de máximo, essa função ela teria uma reta tangente horizontal, né? E toda reta que é horizontal, ela tem inclinação igual a zero, né? Ou seja, o coeficiente angular dessa reta é igual a zero. E como a derivada ela é exatamente a inclinação da reta, né? Ou seja, o coeficiente angular da reta, então nesse ponto de máximo aqui, ó, a derivada ela é igual a zero, né? Então, intuitivamente a gente consegue ver, né, e dizer que o valor dessa derivada nesse ponto é zero, né? Só fazendo essa observação no gráfico, né? Então, analogamente, né, para funções que teriam ali ponto de mínimo, por exemplo, uma parábola que tem concavidade para cima, ela teria ali no vértice um ponto de mínimo. Então, de forma análoga, a derivada nesse ponto ali, ela seria também zero, né? Porque a inclinação da reta seria zero, né? Seria uma reta horizontal. Então, quando que a derivada existe, né? Vamos responder agora esse questionamento, né? Na verdade, a gente já sabe, né? Para a derivada existir num ponto, o limite tem que existir. Então, do nosso estudo de limite, né? O que a gente viu lá na nossa unidade 1 sobre existência de limite? Então, para um limite existir, os seus limites laterais eles têm que ser o quê? Iguais, né? Então, vamos tentar calcular ali a derivada nesse ponto, né? Então, de que maneira a gente provaria que uma derivada, a derivada nesse ponto P aqui, né? Nesse ponto A, ela existiria. Então, primeiro vamos colocar dois pontos, né? Um à esquerda e outro à direita do ponto P. Então, esses dois pontos aqui têm certas coordenadas x, né? Onde esse ponto aqui à esquerda, a coordenada dele é menor que o A, e esse ponto aqui, a coordenada dele é maior, né? E aí, igual como a gente resolveu lá o problema da tangente, a gente desenharia retas secantes, né? E aí, o que a gente fez, né? A gente fez exatamente o ponto se aproximar do ponto P, né? Então, a gente vai fazer esse ponto à esquerda se aproximar do P e esse ponto aqui à direita se aproximar do P. Só que de que maneira a gente faz? Ó, a gente pegaria a coordenada x desse ponto bem aqui que está à esquerda e faria essa coordenada se aproximar de A, né? Só que se aproximar de A, a gente está se aproximando pela esquerda, né? Ou seja, seria um limite lateral à esquerda. E aí, analogamente, o limite aqui para esse ponto seria um limite lateral à direita, né? Então, para calcular a inclinação dessas retas, né, a gente calcularia o que? Calcularia exatamente os limites laterais, né? Então, calculando esses limites laterais, né, a gente se aproximaria de um valor comum. E quando a gente faz isso, né, olha só o que acontece com a... Vou voltar aqui, então, olha como estava a inclinação das retas. Eu vou fazer esses pontos se aproximarem cada vez de A, né? O ponto aqui à esquerda vai se aproximar de A e o ponto à direita vai se aproximar de A, né? Ou seja, limites laterais. Então, quando me aproximo, olha só a equação não, né? A inclinação da reta.
Então essas retas secantes elas ficaram muito próximas da reta tangente. E aí quando a gente passa o limite, né, as retas secantes elas se tornaram exatamente a reta tangente. Ou seja, a gente teve ali exatamente as duas retas secantes se tornando reta tangente, né? Ou seja, retas que têm exatamente a mesma inclinação. Então, quando a gente consegue encontrar exatamente essa mesma inclinação, né, tanto me aproximando pela esquerda quanto me aproximando pela direita, a gente diz que a derivada existe, né? Então, ou seja, para a derivada existir, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter exatamente a igualdade desses dois limites, né? Ou seja, o limite à esquerda tem que ser igual ao limite à direita dessa expressão aqui, né? Então, intuitivamente, né, só voltando aqui, ó, funções que têm derivada, né, ela tem exatamente esse comportamento suave aqui, né? Então, toda função que tem derivada em algum ponto, ela tem esse comportamento suave, né? Então, para esses dois limites aqui, ó, serem diferentes, ou seja, para não existir derivada, né, que tipo de comportamento a função tem que ter, né? Então, a gente já sabe que algebricamente, né, para uma derivada existir, ela tem que ter esses limites laterais iguais, né? E aí, no caso que os limites laterais são diferentes, a derivada não vai existir. Então, nesse caso, né, de limites laterais serem diferentes, que tipo de comportamento a função apresenta, né? Então, eu vou mostrar aqui exatamente dois tipos de comportamento de funções que não possuem derivada em um determinado ponto A. Então, o primeiro exemplo aqui são funções que são descontínuas, né? Então, ó, se a gente fosse aproximar aqui, ó, pela esquerda do A, eu vou ter uma certa inclinação de reta tangente, né? Me aproximando pela direita, eu teria outra inclinação aqui totalmente diferente, e aí a derivada nesse ponto A aqui não existiria, justamente por causa da descontinuidade dessa função. E aqui um segundo comportamento de função ali, para onde não existe derivada nesse ponto, né? Ou seja, não existe inclinação de reta tangente, é uma função ali que apresenta uma quina, né? Então ela apresenta essa forma angular, assim. Então uma função que tem esse comportamento geralmente são as funções modulares, né? Então essa função que tem essa quina, né, ela não tem derivada nesse ponto A, né? Por quê? Para pontos aqui, ó, que estão à esquerda do ponto A, a inclinação da reta tangente ela seria exatamente, ó, a inclinação dessa própria reta. Ou seja, a reta tangente coincidiria com essa reta aqui, ó, que está à esquerda. E à direita do ponto A, a inclinação da reta tangente seria exatamente a inclinação dessa reta à direita. Ou seja, quando eu calculo o limite à esquerda, eu tenho uma inclinação. E quando eu calculo o limite à direita, eu tenho outra inclinação, ó, com sinal oposto, né? Ou seja, à esquerda aqui, ó, a inclinação da reta tangente ela é negativa. E à direita do ponto A, a inclinação da reta tangente é positiva, né? Então eu tenho sinais contrários ali, ó. Ou seja, limites laterais distintos, né? Então, nesse ponto exatamente ele não existiria inclinação de reta tangente, logo não existiria derivada nesse ponto. Então, a nossa aula termina aqui, né? Nós apresentamos aqui esse conceito de derivada. Então nós vimos que derivada nada mais é do que a inclinação da reta tangente no determinado ponto, né? E é um conceito fundamental aqui no nosso curso, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos ver ali como que calcula, né, ali a derivada, e nós vamos ver várias aplicações, né, várias regras de derivação e muitas aplicações de derivada em ciências, em
em biologia, em física e por aí vai. Então até a próxima.